Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas neste momento para refletirmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir esta palavra de vida para nós, o Evangelho de hoje, Mateus 20, versículos 1 ao 16a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Aqui nós vemos Jesus que vem com esta parábola em que é a vinha, né? É o reino, é o povo de Deus. Esse povo é chamado a produzir frutos, os frutos do reino. O amor a Deus e ao próximo, em resumo. E o Senhor não se cansa de chamar-nos, né? Esse chamado aqui é contínuo na vida de cada um. Os primeiros chamados, né, que antes de tudo são Israel e a comunidade cristã, a igreja. Os primeiros chamados, né, são eles. Em segundo lugar os que estão em Israel, os que estão na igreja. E nós vemos que aqui Jesus está mostrando, né, que é preciso vencer a lógica da retribuição materialista, né? Ou seja, sou amado por Deus, por isso recebo riquezas, né? Era a lógica da retribuição para os judeus, né? Quanto mais bens você tiver, significa que mais abençoado você é. Uma lógica que perdura até hoje por aí, né? Em alguns lugares, não é mesmo? E não é essa a lógica de Deus. A lógica do Senhor, ela, por meio dessa parábola nós percebemos, é a lógica da misericórdia, a justiça de Deus e não dos homens. Porque a justiça dos homens, ela é falível, ela falha, mas a justiça de Deus não.
Porque vem acompanhado da misericórdia que muitas vezes o homem não pratica. Vem acompanhado da bondade de Deus que o homem muitas vezes esquece. E Deus sempre é bom, sempre misericordioso. E Ele exige de nós o amor a Ele, o amor ao próximo. Este amor, essa lógica deste amor que nós vivemos com alegria, felizes, porque buscamos bens eternos que não acabam. Então, esta lógica de Cristo que nós queremos viver hoje. E a linguagem que Jesus usa, né, nos chama a atenção, né? E ele está, então, querendo quebrar essa lógica mercantilista de negócios, né, materiais, e colocar essa lógica do amor que conquista o outro, né, e que muda a mentalidade pelo Evangelho, a boa nova de que Deus nos ama. Então, o modelo, né, que serve de pano de fundo para nós aqui é com relação ao Pai, este Pai que vem ao nosso encontro, né? O modo de agir de Deus que é bom para com todos os seus filhos e filhas, né? E, sobretudo, com os pequenos e os últimos. Também que não tem méritos para apresentar, né? Os últimos na história da salvação, né? Quando chega o momento que conhecem a Jesus, aderem a Ele, esses estão recebendo os bens eternos em Jesus Cristo. E interessante ver que o último dos últimos ali, né, naquele momento em que Jesus está morrendo, é o ladrão que está do lado de Jesus. Aquele ladrão que recebe o paraíso na hora, naquele momento, porque reconhece, é humilde, reconhece que merece aquele castigo e reconhece que Jesus é justo. Então queremos nós vigiar sobre nossas palavras, nossa vida. Às vezes alguém está numa caminhada grande, há muito tempo na igreja, e uma pessoa que estava no mundo se converte e entra na mesma caminhada. E aí que está o risco, Jesus está alertando. Eu não posso pensar assim, eu mereço mais que esse outro que se converteu agora. Não. Às vezes esse que converteu agora é mais santo que eu. Às vezes este está caminhando de uma maneira que está fazendo mais frutos que eu. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Não é porque estou há muito tempo que mereço, né? Eu tenho mais méritos. Não, é tudo graça de Deus. É Deus quem doa, Ele quem decide, né? Então confiemos na providência dele. E se alguém se converte agora, depois está no mundão aí muitos anos, vamos nos alegrar por isso. Nos alegrar pela conversão. Isso é ser misericordioso como Deus, né? Isso é dar um passo a mais no amor ao outro. A partir desse amor é Cristo. É isso que Jesus está nos alertando de maneira muito forte com essa parábola. Nos alegrar por estarmos nesse caminho e nos alegrar pela conversão do outro, que está voltando-se para Deus, para amar, para viver em comunhão. Muito bem? Querido irmão, querida irmã, muito obrigado. Curta, compartilhe, nos ajude a evangelizar com este vídeo aqui no nosso canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo.